Vem, gente, pra cá. Boa noite. Como é que estamos aí? Tem gente com a gente já? Tchau, 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 tchau. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar mais um Papo MP1. Nosso convidado aqui com a gente. Tem gente aí, gente? Essa introdução aqui. A gente vai esperar só o pessoal chegar um pouquinho, que aí uns 2 minutinhos o pessoal chega e a gente começa, apresenta você, fala um pouquinho de você, começa o nosso papo. Tranquilo. Bota no silencioso. Opa! Quis passar. Como é que é a produção? Como é que é a produção? E aí, podemos? Temos gente com a gente? Então, vamos começar. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma quinta-feira aqui no Papo MP1. O Marcos não tá aqui, como vocês podem ver. A gente demitiu ele. Merece, né? Merece, vocês sabem. Então, mais um Papo MP1 aqui. Hoje a gente tem o nosso convidado, Diego. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da vida dele, da profissão dele, tudo pra vocês. Vai ser um papo bem interessante, onde ele vai compartilhar as experiências, como a gente sempre faz aqui às quintas-feiras no Papo MP1. Como vocês sabem, o intuito do Papo MP1 é trazer histórias, experiências pra serem compartilhadas com vocês. Você aí que tá assistindo na sua casa, você que tá no seu trabalho, em qualquer lugar que está nos assistindo, compartilha essa live. Chama os amigos pra cá, que hoje a gente vai falar de música, produção audiovisual, vamos falar de internet, de bandas independentes e de várias coisas legais. Então você que é da música, você que é a galera do rap, do funk, do samba, do rock, vem todo mundo pra cá, que hoje o assunto vai ser muito legal. O nosso convidado Diego, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí pro pessoal conhecer um pouquinho de você. Bom, eu sou o Diego Guimarães, atualmente sou produtor audiovisual. Eu tenho uma produtora em que a gente grava vídeos de bandas independentes, clipes, shows, tudo mais. Por um bom tempo eu tive banda, né? Passei por 2 bandas. Minha primeira banda era uma banda de reggae que misturava também rap e rock. E depois de algum tempo eu migrei para uma banda que a gente tocava um funk soul, uma pegada um pouco mais diferente, assim. E foi uma descoberta até pra mim, em que na primeira banda eu era o segundo guitarrista, então eu tinha uma pegada mais de fazer a base da música, né? Uhum. Em teoria era uma coisa mais simples, porém também uma responsabilidade muito grande, porque se a minha guitarra parasse, faz uma diferença completa. Qualquer instrumento que para faz uma diferença completa na música. Mas nessa outra banda eu já assumi a responsabilidade de ser o único guitarrista, assim. Então era uma guitarra só e é outro tipo de arranjo, mais complexo, assim. Foi um desafio pra mim. E aí a gente gravou a primeira música, tava o single pronto, só que aconteceram alguns problemas. Eu sofri um acidente, né? Mais especificamente fui sequestrado e houve uma troca de tiros em que eu fui baleado. Fiquei um tempo em coma, e a única sequela que ficou no meu corpo foi justamente a minha mão esquerda, que hoje eu tenho monoparesia. Então eu tive que abdicar da música. Porém, eu não podia me distanciar da música completamente. Não podia continuar sendo músico, porém eu tinha que fazer alguma coisa. Já tinha tido contato, já era, né? Pra estar ali. E antecedente a isso, eu vivia já gravando clipes, programas na internet com o pessoal do rap. Eu falei, vou fazer o máximo pra minha mão se adaptar à câmera novamente. Porque no início foi um desafio pra mim, assim, foi uma briga psicológica de vou conseguir ou não. Mas aí, com muito esforço, tentei adaptar, fui vendo de que forma poderia ser melhor e consegui gravar. Voltei a trabalhar com isso, voltei a gravar clipes e tudo mais.
E hoje estou no mercado de volta aí, estudando, fazendo uma pós-produção audiovisual para tentar as formas de financiamento, né? Que a gente sabe que no meio independente é muito difícil. Tanto para fazer cinema, para fazer teatro, para fazer música, de qualquer forma você viver de forma independente, na maneira, falando de forma artística assim, é bem complicado. Então a gente tem que tentar correr atrás de onde está a verba, né? De onde está o dinheiro pra gente conseguir viver do que a gente ama. Bacana. A gente vai contar um pouquinho aqui da trajetória do Diego agora, sendo produtor, trabalhando com essa parte audiovisual, mas a gente vai falar um pouquinho de antes, como tudo começou. Sim. Você falou que tudo começou na música, né? Você passou por 2 bandas. Onde ocorreu o seu primeiro contato com a música? Como você, sei lá, viu que era isso que você queria fazer, que era isso que você queria trabalhar? Onde que surgiu essa paixão aí, esse interesse? Então, a banda era formada por amigos de um condomínio, né? Aqui de Realengo, condomínio Limite. Todo mundo morava no mesmo local. E aí, um de nós já tinha um contato com a música, ele fazia parte de uma banda e tal. E ele falava pra gente assim, não, quero fazer alguma coisa com vocês. Sendo que a gente, cara, eu não sei fazer nada. Tipo, nunca tinha pego num violão, nunca tinha feito nada. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 12 para 13 anos, assim. Eu nunca tinha tido nenhum contato com música. Sempre gostei muito de música. A música sempre, até hoje, né? Eu não posso tocar mais, mas assim, a música é um escape pra mim. Acho que pra muita gente, né? É uma forma de você relaxar, se refletir sobre muitas coisas. Eu acho que a música é um escape da realidade. E aí foi assim, ele falou pra mim, não, cara, tipo, eu te ensino a tocar. E aí ele me deu uma aula básica ali de como fazia. Eu fui aprendendo e tudo mais, e aí já era na época que tinha mais acessível a internet, e o famoso Cifras Clube, YouTube, e a gente colocava ali, ia aprendendo, ia tirando as músicas, e esse foi o começo, né? E aí, naquele começo a gente ficava meio inseguro de tocar, muito novo ainda. A gente começou a banda, eu acho, eu tinha 14 anos. E aí eu comprei a primeira guitarra e tudo mais. Aí você começa, aí um virou baterista, já tinha uma familiaridade com percussão, mas nunca tinha tocado bateria. E aí também fui atrás de comprar uma bateria pra se aperfeiçoar. Aí vem um outro baixista e descobre que um outro é rapper. E aí vira o vocalista da banda, sabe? Foi um mix assim bem legal. E aí as pessoas sempre falavam pra gente, né? Tipo, não, pô, vocês têm futuro, se dedicam e tudo mais, o som de vocês é legal. As pessoas mais velhas do condomínio, assim, né? Que viam a gente crescendo ali. E vocês ensaiavam onde? A gente ensaiava na garagem desse menino que me ensinou a tocar, né? O João. E aí a gente ensaiava na garagem dele, fazia uma barulhada completa. A garagem, ela ficava antes da entrada do condomínio. Só que o som de tão alto chegava lá. E as pessoas reclamavam, ligavam, pediam pro porteiro parar. Porque a gente moleque, né? Brincando, não, tá incomodando nada, a gente tá tocando aqui e tal, tudo mais. Só que aí chegou um tempo, né? Em que o som não era mais ruim. Então no início as pessoas... De tanto insistir, fluiu, né? As pessoas reclamavam no início porque era muito ruim, né? E a gente não tava se escutando direito, a gente não tinha essa noção de que era tão ruim assim, que não tava incomodando. Mas depois as pessoas, às vezes, tinha gente até que passava lá na frente, tipo, pra ver um pouco a gente tocando. Legal. E aí a gente começou a conhecer pessoas, conheceu o MP1, que era o estúdio principal onde a gente ensaiava. A gente passou por outros estúdios também pra ensaiar, pra conhecer gente então também. O MP1 fez parte desse início de vocês? Total. Acho Bacana. que o Marcos pode até me corrigir, assim, mas eu acho que foi meio um começo meio que junto, assim. A gente descobriu o MP1 na época que o Marcos tava com ideias de alavancar o estúdio, assim. E eu lembro que foi a época que ele começou a fazer Ele fez o valeuzinho ali, então tá certo. Foi na época que ele começou a fazer o festival aqui, né? É o Garagem. E a gente fez parte do primeiro evento. Então foi no meados de 2013, não Sim. foi? Que eu acho que foi aí que o MP1 começou, não foi? E aí a gente fez parte do primeiro evento, assim. E paralelo a isso a gente tava tocando em vários lugares, né? Conhecidos pela galera já, que... Planet, eu acho que toda banda underground toca, né?
E aí teve a oportunidade de a gente fazer show no Rio, mas viajar, isso pra gente foi uma experiência incrível, assim, tipo, eu sempre me imaginei viajando, né? Até hoje eu sonho em viajar vivendo de música, que eu acho uma coisa incrível, assim. E a gente lá, um bando de adolescente, tipo, acabando ali, chegando, isso já foi um pouco mais pra frente, né? Quando a gente já tava um pouco com mais tempo de banda, mas, assim, eu lembro que eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí minha habilitação acabou de chegar na mão, e a gente pegou o carro e foi pra Maricá, assim, tocar, e, tipo, um evento de rock com tatuagem, e a gente era uma banda de reggae e rap. Ai, então vocês eram uma banda de reggae. É, tipo, um som totalmente diferente. Só que a maioria dos eventos que a gente tocava, as bandas eram, tipo, hardcore, Post HC, os nossos amigos eram dessas bandas, assim. E aí no início a gente tinha muito medo de tocar, de chegar lá, pô, mas a galera escuta um som que tem gutural, que tem gritaria, que tem... Vamos chegar lá, vai ter um reggae, tic, pô, o pessoal vai tacar cerveja, vai tacar tomate, sei lá, né? Mas até que não, a aceitação era muito legal, assim. A gente participou de vários eventos desse tipo e acabava o show, o feedback era bem legal, assim. As pessoas, eu acho que quebravam um pouco da barreira do estilo musical que gostavam. Elas analisavam a banda pelo completo, pelo conjunto da obra, assim. E na maioria das vezes o nosso feedback era positivo, tipo, pô, a banda de vocês é legal pra caramba e tal. E isso dá um incentivo a mais pra você continuar, sabe? E era o que me movia, era o que me fazia acreditar que um dia eu ia conseguir alcançar o meu sonho, né? Mas não deu certo, essa banda terminou. Vocês ficaram quanto tempo nessa banda? Essa banda foi com mais tempo de atividade, a gente ficou 3 ou 4 anos com essa banda. E nesses 4 anos, assim, tinha trabalho, tava tudo correndo bem? Tava bastante show, assim, a gente não tinha ainda a estrutura de ter cachê, de tudo mais. A gente sabe que é difícil Só que isso. é bem complicado, mas a gente fazia bastante show, assim. Dedicação, já tinha música gravada, já tinha clipe lançado e tal. Aquela coisa um pouco no improviso, por falta de verba. Mas um amigo vai, faz as fotos, o outro amigo vem, se propõe a fazer o vídeo. E acontecendo, só que no meio independente é muito complicado, assim, você chegar em algum lugar, porque as pessoas às vezes te usam de escada. Você acha que elas são amigas, beleza, mas às vezes ela quer um instrumento emprestado, às vezes ela quer alguma coisa emprestada, só que ela não quer te dar nada em troca. E aí isso reflete num todo, assim. Eu acho que até hoje eu acompanho alguns amigos que tocam, e eu acho que é bem difícil sair dessa situação, assim. Porque no Brasil, você viver de forma independente no geral é bem complicado. E as bandas underground, né? Eu nem digo independente, né? Porque na situação que a gente tá, eu vejo mais como underground mesmo. Porque todo mundo quer sair do lugar onde está, mas ninguém quer te ajudar a sair. Ou seja, você nunca vai conseguir, cara. Porque tipo, você não tem investimento, você não tem contatos no meio. Quem tem acha que quando consegue que aquele contato tem que ficar só com ele, né? Só ele que tem que se dar bem. Então acaba que vira uma bola de neve, assim, ninguém se ajuda, só quer subir e acaba que tropeça lá na frente e termina o sonho pra todo mundo, assim. Raramente, eu assim, de memória, eu não conheço nenhuma banda que hoje faz sucesso, assim. Saiu daqui, que seja né? do meu meio social. Eu conheço gente que faz trabalho muito bacana, assim, que talvez seja uma das bandas que saiam desse patamar, assim, de eu primeiro e outro depois. Por mais que eu esteja muito afastado desse tempo, tem gente, é claro, não são todos, tem gente que gosta de estar ali, pô, vamos crescer junto, vamos fazer, pô, tem vários exemplos. Uma banda que eu continuo acompanhando sempre, a The Ocean, que por muito tempo fez coisas aqui no MP1 também. Os caras eram de outro estilo completamente diferente da gente e sempre tava junto ali, sabe? Sempre tava junto. Eu acompanhei o nascimento da The Ocean, assim, de antes. Tinha a Aventura, tinha a Aurora, então, tipo, saiu integrante de lá pra cá, juntaram e fizeram The Ocean. Mas os caras eram, apesar de ter estilo diferente do nosso, tipo,
estavam no nosso show pra ajudar como hold, sabe? Então os caras se propunham Bacana. a, tipo, vamos ajudar, tipo, a gente também ajudava, sabe? Acho que isso falta um pouco, isso reflete também, acho que na nossa sociedade, assim, você pra ver as pessoas hoje, pra te estender a mão é muito difícil. Todo mundo quer uma mão estendida, mas pra te estender a mão é bem complicado, assim. E a gente vê vários casos disso. Eu saí da música, mas eu continuo sofrendo com isso porque eu entrei no meio mais difícil ainda, digamos assim, que é o cinema. Então, muito difícil. no cinema e na TV você só E você consegue... tá no cinema em música, né? Na área da música sim, ainda, sim. né? E a minha produtora, a gente faz um trabalho cultural, assim. Os projetos da produtora são totalmente ligados à cultura. Os programas que a gente desenvolve, o curta-metragem que a gente vai gravar agora é sobre a história de um rapaz que é músico independente. Ele tem o sonho de viver disso, mas ele não consegue. Então, os projetos da produtora são todos baseados nisso, de contar histórias do independente, assim. E começando pela música, por uma coisa que eu tenho mais ligação, assim, mais familiaridade, mais propriedade para falar do assunto, então... Mas você acha... já a gente vai falar sobre esse projeto dele, que é esse curta aí, que ele deu uma palhinha aqui, mas daqui a pouco a gente aprofunda nisso. Mas você não acha que hoje o cenário musical para essas bandas independentes não tá dessa forma... também por conta da nossa indústria musical atual, que a gente vê hoje, sei lá, na época que eu era bem mais nova, assim, pré-adolescente, tinha muito essas coisas das bandinhas serem muito populares entre o nosso meio. Na época que eu era criança, que eu era pré-adolescente, eu curtia muito, sei lá, F292, um monte de bandinha que hoje em dia sumiu, não sei. E hoje as meninas que, sei lá, tem... As meninas e os meninos que têm 12, 13 anos, que era a idade que eu tinha quando curtiam isso, é funk total. Ninguém mais ouve esse tipo de música. Você não acha que, assim... Óbvio, tem essa coisa de um não ajudar o outro, mas também você não acha que esse cenário não tá mudando, tá vindo um outro estilo aí? Porque a gente tá vendo a galera do funk, do pop, aquela menina mesmo que explodiu aí há pouco tempo, a MC Loma. Assim, tá todo mundo entrando nesse meio. Você acha que essa galera que já não tem muita... essa coisa de ajudar, de chegar juntos, levantar o outro, pode se perder com essa ascensão aí desse outro ritmo? Olha, eu acho que, historicamente, o mercado fonográfico, ele age, de certa maneira, favorecendo um estilo musical. Você está se referindo a essa época, a memória fica mais desfrescada, assim, que foi na época que aconteceu, tipo, MTV 5 bandas ao vivo. A maioria daquelas bandas que estavam ali, que era Fresno, NX0, Forfã, na época, elas tiveram um contrato com o Rick Bonadil. Só que depois o Fresno foi e desfez. Então, quem fez o contrato, hoje o NX0 se desfez, sabe? Tipo, então, a indústria, ela trabalha para vender música. Só que nem todo mundo acha que música é só dinheiro. Tanto é que o Forfã não aceitou. E até hoje eles trabalham de forma independente. Né? Eu eles viraram um braço eu e tudo adorava, mais. gente. Então, tipo assim, acho que tem duas questões envolvidas nesse caso. Até mais, né? Mas resumidamente, eu acho que é a pressão do mercado por certos estilos musicais. Então, quando um tá em ascensão, ele dá mais mídia para aquilo. Porque antes de ter esse estouro aí de funk, pop, com Anitta, Ludmilla e tudo mais, tipo, uns 2 anos atrás, quando estourou o sertanejo, só se falava de sertanejo. As pessoas, até hoje ficou, né? Que as mulheres agora estão começando a entrar. Maiara e Maraísa, Simone Simara e tudo mais. As mulheres também começaram a entrar no mercado e ganhou uma força por causa de representatividades e tudo mais. Só que há um tempo atrás era o sertanejo que estourava. Um pouco em paralelo a tudo isso, o que estourou foi o rap. Então, tipo, o rap sempre foi uma música totalmente marginalizada por todo mundo, só que a indústria viu que ali tinha potencial, ali tinha público. Então eles vão usar daquilo pra desenvolver, né? O lado financeiro, é claro. Então tipo, você acha que é tipo um ciclo que a gente vai analisando quem tá trazendo mais público? Eu acho que, tipo assim, quem vai fazer mais sucesso em determinadas épocas é quem a indústria achar que tá onde o maior potencial de dinheiro ali. Isso eu indico como um sucesso pelo lado financeiro.
Mas quando eu me refiro a esse lado de falta de ajuda, é que em certos movimentos a gente vê isso. Tipo, eu vejo muito isso no rap. Eu vi isso em bandas, sei lá, dos anos 80, tipo Paralamas, Capital. Eram pessoas fechadas. Era no sentido de que quando você cresce, você levar o outro. Não tornar tudo uma competição de que eu tenho que ser o famoso e o fulano, a banda dele é ruim. Sabe, não. Quem tem que dizer se a minha música é ruim ou não é o público. Entendeu? Uhum. Se eu tenho uma oportunidade, tem espaço pra todo mundo, isso é óbvio. Sabe? Tem espaço pra todo mundo. Porque senão não tinham milhares de casas de show que colocariam um show no mesmo dia que o outro. Porque tem públicos diferentes. Entendeu? Então você vai escolher. Eu acho que isso passa muito pelo lado da educação, assim. Eu acho que é uma coisa cultural, de fato. Assim. Acho que é uma Mas coisa o que bem você cultural. acha que, sei lá, pode ter acontecido que isso meio que se perdeu? Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, nessa época dos 13, 14 anos, as festinhas de Bangu, de Realengo, lona cultural, vinham essas bandas pra cá e lotavam. Tinha, eu não lembro qual era o nome, mas era tipo o Chopada do Farofão, mas não era o Chopada do Farofão, que o Chopada do Farofão já era mais funk. Elite. Na festa Elite começava, Então, sei lá, mas acho que era era 4 horas, né? E tinham as bandinhas Mas e era depois finalizava mas com era funk. justamente na época que o underground virou mainstream. Era justamente essa época, assim, em que as bandas faziam sucesso. Então vai ter show do Forfã, porra, Forfã. Lotava, vai ter show gente. do NX0, vai ter show do Fresno, vai ter show do Darwin. Scratch. Quer ir, Scratch vinha do que Bangu Atlético Clube. Entendeu? Então, tipo, todo mundo quer ir, todo mundo, porque é uma coisa que eu estudo em audiovisual, assim, mas é uma coisa que se espalha para as outras coisas. É a lógica de público. Então, tipo, tem uma lógica de entretenimento e tem uma lógica de sociabilidade. Então, tipo, certas pessoas vão para determinados lugares por causa do social, para conhecer pessoas, por causa que o meu amigo gosta e eu também vou para isso, entendeu? Então, se tudo que toca na rádio hoje em dia é o funk, é o não sei o que, a garotada que tá escutando rádio, que tá ali na internet o tempo todo, que só vê ali as postagens de Condzilla, de 1 quilo, ela vai escutar esse estilo musical, entendeu? Porque na minha época de adolescência, eu tinha um primo que gostava de rock, então você é influenciado, sabe? Hoje é mais difícil ter essa influência, porque eu acho que naquela época também a internet ainda estava surgindo, não tinha esse boom, sabe? A internet não tinha esse poder. Hoje eu escolho o que eu quero escutar. Hoje tem o Spotify com uma playlist Isso de que não eu sei ia falar, quantos, eu acho que o Spotify ele entendeu? influencia muito também. Então, você não é... Você é influenciado, claro. Mas você pode procurar o que você gosta de verdade. Sabe, tem pessoas que gostam de estilo, tem pessoas que gostam do outro. Só que o que faz um crescer mais pro outro, eu acho que é justamente essa lógica do mercado, assim. Eu acho que isso não tem como mudar. Eu acho que também não é uma coisa ruim. Acho que as pessoas têm que saber se adaptar a isso e viver, cara. Tem muito músico independente. Quando a gente fala de música independente, assim, a gente também não pode travar só um estilo musical, assim. Porque tem muita gente que é reconhecida, assim, tipo, grandes músicos que até hoje, de forma independente, assim, tipo, Aqui no MP1 passaram Jardim vários. Macalé, tipo, cara, é muita gente. Essas bandas do tempo que a gente fala, assim, de hardcore, o Brás, eu acho que eu cito uma coisa de independente. Os caras estão mais de 10 anos na estrada, assim, não firmaram um contrato com ninguém grande, sabe? E seguem E tá aí ainda, né? Independente. Então acho que existem vários caminhos para se seguir. E é aquela coisa de refletir, assim, tipo, o que é o sucesso, sabe? Tipo, às vezes o sucesso para um é ganhar 600 mil no show e ter dinheiro pra caramba. O sucesso para outro, às vezes, é ser reconhecido. É ter gente lá que acompanha e fala, pô, cara, eu gosto do teu som pra caramba, sabe? E ele conseguir viver de música, mas não enriquecer, sabe? Então, tipo, tem várias formas de sucesso. Não necessariamente o cara precisa estar na mídia, precisa estar passando no Jornal Nacional no Encontro com Fátima pra ser um músico bem sucedido, assim. Aqui no MP1, tipo, tem várias bandas que já passaram por aqui, que já tocaram aqui. Muita gente boa. Que tem muita gente boa. Só que acontece, ela não tem a propagação de mídia. Ela vai chegar em um grupo seleto, vai chegar para 5, 10 mil pessoas, 15, 20 mil.
e ficou ali, sabe? Mas aí depende. Se a pessoa acha isso legal, se ela se dá bem com isso, se ela quer isso pra ela, se é como um hobby ou não, eu acho super válido, assim. Mas tem gente que quer crescer e às vezes acaba rolando a insatisfação. Muitos amigos meus desistiram da música, Por conta disso. Por conta disso. Eu ia falar justamente isso com você. Você não acha que hoje, com essa. Na época que a gente era mais novo, não tinha essa ascensão do Facebook, do YouTube. O YouTube, gente, era uma ferramenta horrível. Era muito feio e muito ruim entrar no YouTube. E hoje essa coisa de likes, de views, de Instagram, de seguidores, isso, você acha que isso não glamourizou a arte, a música em si? Porque antigamente a gente tinha, óbvio, que todo mundo quer, eu acho que um artista, uma pessoa, ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela e poder viver com aquilo. Mas isso, antigamente a gente via com mais frequência. Hoje, eu acho que a gente vê muito as pessoas querendo mesmo status, a vida de artista que é dono do Brasil, que manda em tudo e tal. Você não acha que essa nova era, assim, da internet não trouxe isso? Potencializou muito isso, com certeza. Mas eu acho que isso esbarra também em outras profissões, assim. Eu vejo, dá um exemplo de futebol. Gente que... Muito, verdade. Que joga futebol e não assiste futebol. Tipo, a pessoa tá ali pra ganhar dinheiro, sabe? A pessoa não tá ali por causa do que ela gosta. Então você vê muito isso na música. O exemplo do Superstar, assim. Posso estar falando de maneira errada, assim, mas a opinião que eu tenho, que foi as coisas que a gente escutou na época do programa, em que a Malta foi uma banda forjada para participar do programa. Ou você fala, tipo, troco de quê? E foram lá, ganharam e depois a banda se desfez, sabe? Tipo, os caras não queriam estar junto de fato, sabe? Aí você já vê uma outra coisa diferente, que na outra edição teve Scalene, que já era uma banda... Era uma banda conhecida, né? Do cenário independente, entendeu? Já era uma banda de 12 anos de estrada e tudo mais. E aquele programa, de fato, potencializou a carreira dos caras, entendeu? Eles chegaram a ganhar um Grammy de melhor álbum de rock. Sacou? Eu acho que isso é o ápice da carreira de alguém, assim, chegar a poder ganhar um Grammy, sabe? Então... é isso que a gente fala de forma de reconhecimento. Aí você entra no YouTube, você vai ver uma música, um som dessa banda assim, vai ter 2 milhões de visualizações. Aí você vai refletir assim, pô, mas 2 milhões de visualizações é muito, né? Só que quem tá no auge é tipo 30 milhões. Só que um sertanejo vai ser. Um clipe da Anitta se bate, sei lá, mais de 200 milhões. 100 milhões. Só que tem esses níveis de mercado, não adianta. Porque se a gente também for comparar os nossos maiores artistas brasileiros da atualidade, por exemplo, a Anitta, e a gente pegar um case de um artista internacional, é absurdo. O cara bate 1 bilhão. Então, eu acho que são escalas, são níveis, digamos, de fama, de status, que se tem em qualquer lugar, em qualquer profissão. Acho que acaba passando por uma hierarquia, assim. Mas é difícil, cara. As pessoas têm que... Quem quer tem que correr atrás, tem que fazer por onde. É difícil, mas não é impossível. Tem gente que consegue viver de música, sabe? Você não vai tem gente que não vai enriquecer, mas viver de música é possível. Viver, né? Entendeu? Eu conheço gente que vive, então eu acho possível, assim. É muito mais difícil. A estrada independente é muito mais difícil do que se você tiver a oportunidade de conhecer uma grande gravadora e assinar um contrato, você conseguir um certo sucesso. Porém, já também não sei se essa lógica funciona tão hoje, porque a gente vê o The Voice aí, acaba o The Voice, o cara ganha contrato com a Universal, eu acho que agora que é o Warner, não sei se é o Universal. Não, eu acho que continua a mesma. E aí... Falam 500 mil e gerenciamento de carreira e depois... de carreira, e a gente não vê a pessoa em lugar nenhum, sabe? Então, sei lá, talvez seja a questão do estilo musical também... Ou então só seja um intérprete e não consiga boas músicas pra alavancar a carreira. Será? Eu acho que... Não sei, é esquisito. Ou é só pra vender. Vem uma pessoa, sei lá, do nada, um exemplo, como a Anitta. Começou lá na Furacão 2000, a Anitta vinha, pra quem é dessa época aí de 2008, 2009, a Anitta vinha em Bangu fazer show na piscina do Bangu, lá no Pagode de Domingo. Cansei de ver a Anitta. E vem do nada, e Furacão 2000, e daqui a pouco a mulher vai e consegue levar esse reconhecimento hoje que ela tá tendo, que
é surpreendente, embora haja essa diferença que você falou. Aqui são milhões e os artistas lá de fora, bilhões, mas tem o reconhecimento do caramba que ela tá fazendo e veio do nada. E aí vem uma pessoa que, pô, tem um talento absurdo, às vezes a pessoa escreve, compõe, canta, um monte de coisa, e tem esse gerenciamento de carreira, assina contrato com o fulano de tal, não sei o quê, e você nunca mais ouve falar dessa pessoa. Eu acho que isso é realmente muito esquisito. Tanto que eu acho que a galera já percebeu isso, não sei se você percebeu, que o The Voice no início, ele tinha uma audiência muito bacana, e até o pessoal da música mesmo curtia assistir, ficava fazendo vários comentários. O pessoal brigava, porque um escolhia torcer pra um, outro pra outro, e agora o The Voice, sei lá, estreou essa semana, e eu não ouvi ninguém falar. Sim. Ninguém falar. Eu acho que essa questão passa muito por conta da mídia, assim, né? A mídia precisa de retorno, assim, ninguém faz caridade, né? A gente sabe disso, ela vai colocar lá, dar o destaque, é o que vai dar retorno pra ela. Então talvez a gente fale assim, mas eu acho meio perigoso falar pra pessoa que tem talento e tudo mais, porque a Anitta também é artista. Não, mas eu não falei nesse sentido de falar que a Anitta não tem talento, não. Eu acho que a Anitta é fantástica. A gente fazer essas comparações, porque às vezes as pessoas podem entender que a gente tá falando algo disso, porque a gente tá travando alguma de banda independente, aí pode entender que a gente tá indo por esse caminho, mas eu acho que, tipo assim, a Anitta, além de talentosíssima, ela foi muito inteligente, assim, na gestão da carreira dela. Muito. E agora tá expandindo. Eu acho que ela tem todos os méritos, porque você fazer isso num país que não te dá um mínimo de incentivo, assim, e quem consegue incentivo é só uma parcela seleta da sociedade, quem sabe acessar esses tipos de financiamento para os projetos culturais. Então, lá vamos pegar como exemplo que todo mundo gosta de falar, lá nos Estados Unidos, nas escolas, as crianças vão aprender música lá, vai ter uma aula de música para ela se identificar. Se ela não gostar, ela vai fazer esporte, ela vai fazer coisa outra. Balé, vai fazer qualquer outra coisa. Mas aqui não, aqui eu acho que a gente gira muito em torno de futebol. Acabou, sabe? Meu filho nasceu, meu filho Mas se girasse em torno de futebol, tendo incentivo, porque nem isso tem. Nem isso o moleque tem. aprende futebol na rua. Sim, e os pequenos clubes também não tem incentivo. Eu acho que tudo tá ligado, assim. Eu acho que o pior problema da nossa sociedade é a falta de educação, assim, no sentido de ser provida pelo governo, não do cidadão ser mal educado, mas tipo, da gente ter uma educação base sólida, assim, de poder saber o que eu gosto, porque às vezes eu vejo muita gente assim que tem talento pra arte, mas segue qualquer carreira, porque, tipo, nunca aprendeu de fato, nunca teve um lugar para explorar esse talento, nunca teve oportunidade de trabalhar com isso. Então, são diversas coisas que passam. A gente poderia ficar aqui conversando sobre isso até amanhã e a gente não ia achar uma resposta. E com certeza tem alguém lá do outro lado que tá assistindo a gente que vai estar falando assim, pô, não concordo com nada que eles falam. Porque eu já tô na música não sei quanto tempo e não funciona assim. Porque cada um escolhe um caminho diferente para seguir. Então, às vezes, o ciclo social que você tá funciona de uma maneira. Aí eu posso estar falando pra você assim, pô, eu vivi minha época de banda, as pessoas não eram muito solícitas a ajudar, a não sei o que, vai ter um outro... Não, mas eu tenho um grupo que funciona assim. Na minha época, no finalzinho já de banda, tinha parada assim de a cena vive. Eu cheguei a ouvir isso daí. Cara, sinceramente, eu via a maioria das bandas assim, era um ego total. O bagulho era uma luta de ego, assim, que as pessoas chegavam no evento, você via a banda dela, mas ela não via a sua, porque ela era da cena vive. Porque minha banda é fodaça, sabe? Tipo, aí você fala, cara, tipo, tem que ficar sem ser conhecido mesmo, brother, porque se der fama pra essa pessoa aí, fodeu, sabe? Sei lá, tipo, a gente brinca assim, mas são várias coisas que passam pela cabeça, assim. Tanto é que eu nunca vi nenhuma dessas bandas aí chegar em algum lugar relevante, assim. E você acha que isso é algo típico do estilo? Porque a gente falando disso de parceria e tudo, novamente falando do funk, o pessoal vai achar que eu sou ultra mega pau e funkeira. Mas é porque a gente tá vendo que é um estilo que tá ascendendo bastante e que, tipo assim, tem essa ajuda.
Um exemplo clássico, eu sempre comento isso com o Marcos e com a Eloá. A Jojo Todinho, não sei se você conhece, eu trabalhava com ela em eventos. E, tipo assim, depois que ela se lançou e tal, uma pessoa fundamental pra carreira dela foi a Anitta, que no outro dia já veio com stories no Instagram e tal. E você vê uma cantora que já tá com uma carreira construída aqui no Brasil apoiar uma menina que é de Senador Camará, assim, você não costuma ver isso em outros estilos. Cara, eu uma época pensava, assim, que eu nunca tive a oportunidade de ir pra outros estados, mas eu conheci bandas de outros estados, assim, então eu acho que isso é um problema crônico de bandas independentes do underground carioca, assim. Do Rio, né? Sabe, eu acho que é uma coisa daqui. É uma coisa realmente daqui, assim. E quando... E é aquela coisa, né, que a gente sempre fala. As pessoas querem um incentivo, querem, tipo, pô, compartilha aí minha música. Ah, lança a sua música, você vai ser alguém que vai compartilhar. Ninguém. Pagar sabe? pra ir no show teu, né? É, ninguém vai pagar. Então, é aquelas coisas que às vezes eu falo assim, as pessoas reclamam, pô, reclama, mas vai pagar R$100, 120 pra ir no show do cara gringo, entendeu? Mas não quer pagar R$5 pra ir no teu show, sabe? Tipo, teu amigo, não vai pagar. Então, não sei, eu acho que meio que talvez seja um mix de mercado fonográfico, a educação de base ali pra ter mais músicos formados também, que também tem uma galera que, como eu não posso dizer que eu sou músico, porque eu nunca estudei música, eu nunca fui pra uma escola de música, eu aprendi sozinho. Eu sempre evitei falar que eu era músico, eu falava, não, eu toco guitarra, que era o que eu sabia fazer, mas eu não era músico, eu não sabia ler partitura, não era um excelente musicista, assim. Então, eu acho que passa por isso também. E, cara, não sei... Oh, problemas técnicos. Eloá se assustando aqui. Problemas técnicos. Ao vivo, gente, ao vivo. Fala. Eu perdi Fugiu, um pouco né? do pensamento, assim. Então, vamos lá, deixa eu aproveitar e entrar aqui. Vamos entrar Você falando no disso, próximo. do rock e tal, você também disse que teve uma banda, participou muito. Sim. E tem muito contato e ligação com o rap. Você percebeu esse tipo de disputa, essas coisas no rap, ou é totalmente diferente? Como é que... Conta aí pra gente. Gente, assim, quando eu comecei a ter mais contato com rap, foi através de um amigo, né, que era sócio, e a gente formou o canal Gravina e tudo mais, a gente recebia artistas e tal, era dentro do estúdio, a gente fazia uma session, a gente cantava umas 4, 5 músicas, e aí a gente entrevistava esses artistas, então comecei a saber da história da galera, assim, e eu via que, tipo, todas as pessoas que eu recebi no programa se conheciam. Era, tipo, incrível, assim. Um era amigo do outro. Todo mundo no meio, todo mundo se conhece. Aí eu fui fazer através do canal, eu fui fazer um clipe na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. E o garoto também conhecia essa galera. Então, tipo, rola um pouco de divisão no rap, no sentido Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul. Rola um pouco disso. Só que mesmo assim, não é uma coisa tão fechada, sabe? Se você chegar lá numa roda de rap na Zona Norte e ninguém vai te rejeitar porque você é da Zona Oeste, ninguém vai deixar de, tipo, pô, esse som do cara é maneiraço, vamos divulgar também, vamos alavancar o trabalho dele junto com o nosso, sabe? Ninguém vai deixar para trás, assim. Ainda tem gente nesse nível, em todo lugar vai ter. Só que eu acho que a galera é mais unida, assim, eu vejo mais união da galera. É tipo o mínimo que a gente vê, né, muito em músicos mais famosos, assim, você vê o reflexo nessa galera do rap. Talvez por associar a artistas estrangeiros que fazem isso, né, de ter participações, então eles sempre chamam os amigos, pô, fulano vai fazer a minha música aí com isso. E são os amigos que começaram, né? O cara começou rap juntos, não sabia, foi aprendendo ali, o outro amigo vai ensinando, aí eles montam um home studio, vão gravando música, aí chama o outro que sabe filmar, faz um clipe, sabe? Todo mundo colabora pra uma coisa só. Às vezes
Teve um menino que eu entrevistei nesse programa, assim, que eu fiquei surpreso, assim. O garoto não era famoso, assim, mas foi um dos que mais trouxe visualização pro nosso canal, assim. O garoto já tinha um públicozinho, ele fazia, tipo, love song, ele explorava mais essa coisa. O garoto já recebia cachê, o garoto tinha van, tipo, alugava van pra todo show ir, tinha segurança, o garoto. Então, tipo, era uma estrutura assim. Era uma estrutura assim que você vê, cara, tipo, pô, eu nunca vi isso nas bandas independentes, assim. De, tipo, se eu quisesse ir de van, eu que tinha que pagar a minha van, sabe? Se eu quisesse beber água, você que tinha que pagar. Eu que tinha que, ainda mais aqui no... ainda mais aqui, né? A gente tá bebendo essa água aqui, gente, mas depois a gente tem que pagar pro Marcos, 50 centavos entendeu? cada Eu aqui, então, que bebo água toda hora, eu vou botando na conta. Não, brincadeira. Aqui sempre fui tratado muito bem, assim. Mentira, foi nada. Mas... Ele tá com medo que o Marcos vai bater nele depois. O Marcos tá aqui me pressionando. Então, mas assim, é uma coisa que a gente vê também nos eventos. São poucos os eventos que te dão uma estrutura legal, que querem fazer as coisas acontecer. Eu passei por muitos eventos que era tipo assim, tipo, vende ingresso. Tipo, eu acho isso a pior chato pra coisa caraca, possível, né? sabe? Tipo, vende ingresso. Então não faz o evento, cara. Se eu que tenho que trazer gente, o público, pô, eu sou uma banda que na minha página, sei lá, tem 1000 e poucas curtidas, pô, vai aparecer pra 10% dessas pessoas e 10% dessas pessoas não vão no show, vão 10 pessoas no meu show, entendeu? Então vender ingresso é meio que, sei lá, enxugar gelo, assim. Ou se tem um evento que vamos divulgar isso aqui, vamos trazer o maior número de pessoas para que elas vejam as bandas que estão tocando aqui, traz um pouquinho de um, traz um pouquinho de outro, traz um pouquinho de outro, que assim o meu público conhece a sua música, o seu público conhece a minha e vice-versa, e assim vai indo. A estrutura vai mais para esse meio. Mas, e aí no rap você não via essa estrutura? Bacana. Então, tipo, eu nunca vi isso em banda, por exemplo. No máximo, vai abrir o show, mas aquele que abriu o show vai ninguém viu ser também, seleto, né? E ninguém viu porque todo mundo vai chegar pra mais tarde. Sacou? Então é meio que não adianta, tipo, vou deixar você abrir o meu show, tá? Mas na abertura do teu show só vai ter a minha mãe, a minha namorada e acabou. Tipo e isso. O técnico de som. Então, a partir do momento que durante o teu show tu permite alguém chegar lá e cantar durante o teu show, aí se você tá dando espaço pra essa pessoa. Sabe, você tá falando, pô, esse daqui é o fulano, segue ele lá, sabe? E a gente vê muito isso na internet, essa parceria de youtuber, né? Tem muita gente que cresce porque o amigo é um youtuber reconhecido e ele fala lá, segue lá o meu amigo. A música é do mesmo jeito, cara, porque tem espaço pra todo mundo, porém nem todo mundo é divulgado na mesma proporção. Então, se eu não tenho o mesmo espaço de mídia de que uma pessoa, eu não vou ficar tão conhecido quanto ela. Por isso que ultimamente eu tenho divulgado bastante o estúdio, porque tem muitos seguidores na internet. Sou blogueira, né, como todo mundo sabe. Então depois disso, né, Marcos, o estúdio cresceu absurdamente. Nossa, bombou. Acho que deve estar até travando a live agora, de tanto de gente que está acompanhando a gente. Brincadeira. Recentemente eu sempre converso muito de música com o Marcos. Mesmo o Marcos sendo um pouquinho chato, a gente troca uma ideia. E eu sou assim, eu costumo dizer que eu ouço de tudo, porque a família da minha mãe é nortista, então eu cresci ouvindo banda Calypso. Eu conheci a banda Calypso com 4 anos de idade. Vocês não conhecem a Joelma ao mesmo tempo que eu. Conheço Joelma há muito tempo. E nasci que fui criada em igreja, então assim, era banda Calypso, música gospel, depois rock, pagode,
eu ouço de absolutamente tudo. Só que assim, eu nunca tinha parado pra ouvir rap. Era sempre, até porque você falou, rap sempre foi muito marginalizado. Sim, sim. Então era um estilo assim que eu nunca... E não é porque, sei lá, eu tinha algum tipo de preconceito. Eu nunca me deparei com rap, assim, vou parar e vou ouvir rap. Sempre ouvia muitas coisas populares que você ouve em festa, que o vizinho tá ouvindo e você ouve através do vizinho, coisas assim. E rap, nunca tinha nenhum vizinho que ouvisse pra ouvir. E recentemente eu fui conhecer e tal, pesquisando, ouvi algumas coisas, descobri uma galera. E eu tava conversando com o Marcos sobre isso, inclusive, que o rap tem uma pegada, cara, muito social. Muito social. Total. De mostrar problemas, assim, que estão debaixo do nosso nariz, de falar da nossa sociedade, as verdades que a gente precisa ouvir, as verdades sobre nós, as verdades sobre educação, as verdades sobre política, sobre diversas coisas. E eu acho que essa pegada, esse estilo de você trazer a arte para dentro dos problemas sociais talvez seja algo que unifique esse movimento. Porque você vê que é uma galera assim... Esses dias eu tava no trem e tinha um menino fazendo rimas improvisadas. Eu fiquei assim, apaixonada pelo trabalho dele, super bacana. E ele foi falando, cara, das eleições desse ano. A mulher passou vendendo Kit Kat, ele falando que, assim, a desigualdade social e tal. O garoto foi falando tudo. Eu falei, gente, que isso? É super bacana. Essa ideia, assim, que o rap traz, eu acredito até que seja por conta disso que tenha esse preconceito, ele seja tão marginalizado, porque a gente sabe que a nossa sociedade, ela em partes, mas vamos dizer que a maioria das pessoas tem aversão a isso, né? Você tem que tá lá no teu cantinho e fica aí na tua quebrada. Comigo não. Não quero saber do que você tá falando, não quero saber dos teus problemas, se você não tem educação, se você não tem dinheiro, isso é problema seu. A gente tem uma sociedade que tem uma desigualdade social gritante. E eu acho que talvez seja por isso que o rap tem seja tão avesso a isso, mas eu acho que é legal eles falarem, tratarem de temas tão importantes. Isso eu acho que é uma diferença absurda no movimento, você não acha não? Não, com certeza, o rap ele traz uma coisa de resistência, né? É uma representatividade social completa, assim. E a maioria dos artistas assim, de raps mais conhecidos hoje, a maioria vem de comunidade, né? Então o rap sempre foi uma música que fala sobre a realidade. Até quando surgiu esses cantores de rap que trazem um som mais love song e tudo mais, o pessoal criticou. Mas, de certa forma, se você pensar, o cara também tá falando sobre a realidade dele. Seja pra vender ou não, é aquilo que ele vive. Então, mas eu acho super válido, assim, ter um estilo musical que representa a gente, que tenha conteúdo, que fale o que a gente precisa, né? Que seja a nossa voz, assim. Eu acho que o rap tem um pouco disso também. De ser um pouco como foi o rock, assim, nos anos 80, nos anos 90, de falar de política, não sei o que, de trazer um senso crítico pra sociedade. Eu acho que isso é legal porque traz pras pessoas, né? Não, com certeza. Quem ouve, tipo, muda o pensamento. Com certeza. E tipo assim, isso que a gente tava falando da representatividade e do lado de ser uma música um pouco marginalizada, eu vejo um pouco disso, assim, porque tem muitas rodas culturais, assim, que a gente vê aqui em Realengo, tem no Viaduto, tem ali em Bangu, na caixinha de surpresa. Em Campo Grande também, tem lá numa praça, não lembro qual é o nome da praça. Tem várias rodas, assim. Mas falando mais aqui da área, que era onde eu convivia com a galera, tem muita gente que fala, assim, da ideia de que, não, lá é um lugar de drogados e tudo mais. Gente, isso tem em qualquer lugar, assim, tipo, em qualquer estilo musical vai ter, sabe? As pessoas, e não só em estilo musical, porque isso são das pessoas, vai ter pessoas que vão ter acesso a drogas e outras não, sabe? Mas a gente não pode taxar aquele estilo musical por isso. Tem muita coisa produtiva, assim, eu vejo na caixinha de surpresa, que é uma ONG, e lá eles fazem várias coisas, tipo capoeira, tem algumas atividades para as crianças lá da comunidade esqueci agora, é Vila Aliança. Então, tipo, isso também você vê que é uma forma de resgate social, assim, sei lá, essas crianças podiam estar lá jogadas, sabe, tipo, passando ali em contato com o tráfico, e esses garotos estão ali, tipo,
no rap, na esperança de poder ascender socialmente, conseguir trazer dinheiro ali pra casa, pra tirar a mãe daquela situação. E aí a gente vê tudo isso caminhando com a coisa que mais se fala no nosso país, né? Que é As o histórias futebol, se repetem. né? A gente vê tudo isso em paralelo ali. Então, é porque eu acho que a gente tá travando essa conversa toda até agora, que eu acho que tem uma coisa por trás disso, né? Porque, tipo assim, acho que as duas coisas mais fortes pra se mudar uma sociedade são cultura e esporte, assim. É através disso que a gente vê pessoas em condições menos favoráveis conseguindo chegar ao auge, digamos assim, a conseguir sair daquela situação, de dar uma vida melhor para toda a família dela. Então, e no rap passa por muito isso. Você vê essas... Pra gente traçar uma diferença assim também, pra uma pessoa ter uma banda, né, ela tem que comprar um instrumento. Então, tipo, se você passa a imaginar que essa pessoa tem uma certa condição social, porque Tem que comprar o instrumento e ela dinheiro. tem que ter um dinheiro. No rap nem sempre, porque o garoto vai se apresentar com um microfone que tá lá, sabe? Ele vai... Um amigo que tem um pendrive vai fazer o beat lá e vai colocar o beat lá pra ele cantar em cima. E, pô, às vezes o garoto trabalha... Eu conheço rappers que trabalham como auxiliar de limpeza, assim. Garotos da minha idade que... Mas não tem nenhuma vergonha disso. Tipo, eu tô me sustentando aqui, tô vivendo dignamente, mas, pô, eu traço um trabalho aqui que é onde eu quero chegar, sabe? A luta é muito maior. Eu acho que talvez por isso tenha uma união muito maior, porque você olha pro lado, você sabe da luta do outro, e você fala, pô, eu quero levar esse cara, esse brother junto comigo aqui, tipo, sei também pela dificuldade que ele passa, sabe? Então talvez o pensamento das pessoas sejam outro, assim. Eu penso um pouco por essa parte. E o que tem por trás, eu acho que é super bacana essa politização que tem, essa conscientização. Eu acho que o preconceito por parte do restante da sociedade vem porque, assim, a maioria da galera de rap não... É óbvio, tem gente que tem outros pensamentos, mas é uma galera que tem um viés mais de esquerda. E a gente sabe que no nosso país, assim, tem uma galera que não curte muito isso. Ou então você é de esquerda, você é comunista, você é do diabo, sai. Total. E eu tava vendo esses dias uma postagem no Facebook de uma professora que ela tava ensinando os alunos literatura com Racionais MC. E aí, tipo assim, um garoto foi e falou assim, minha mãe falou que eu não podia ouvir isso, que é música de vagabundo. E ela falou, não, isso é literatura, poesia, bora lá, vamos ouvir, Emicida, Racionais, bora ouvir o que tiver pra ouvir. Então, assim, cria-se todo um mito, uma história tenebrosa por trás disso, porque eu acho que a galera já fica assim, é a mesma vibe da fake news. Vamos disseminar notícias falsas pra você não conhecer a verdade e não se deparar, não se encontrar. Então, acontece muito isso, eu acho que com rap, acontecia muito com samba lá atrás, Sim. porque o samba também tinha esse viés de protesto, essa coisa, então a galera mascarava, né? Eu acho que isso passa também no próprio funk, assim. Acho que hoje mais suave, porque a gente tem artistas que representam o funk, não necessariamente no funk, né? Mas trouxeram essa representatividade pro funk e trouxeram uma outra cara também. As pessoas associavam o funk ao baile funk de favela, que vai ter bandido, vai ter tráfico de drogas, vai ter não sei o quê. Mas o funk também é uma forma de ascensão social. Da mesma forma que vai tocar no baile funk lá, e o bandido não sei o que, vai ter o garoto que vai, através do funk, chegar onde chegou. Nego do Borel, só que é isso. Eu acho que as pessoas, pelos preconceitos, elas acabam puxando as coisas para outros caminhos e atrapalhando os movimentos. Assim. Uma das coisas que me deixa assim mais... revoltada é quando a pessoa fala assim, que funk não é cultura, rap não é cultura, que não sei o que, gente, cultura. Eu acho que as pessoas remetem muito cultura ao culto, ao formal, ao intelectual, ao elegante, e não tem nada a ver. Cultura é um modo de viver, de você reunir, papear, agir, falar, dançar, curtir. Funk é um movimento, e é um movimento muito cultural aqui, principalmente no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, Principalmente a gente no pode Rio de dizer Janeiro. que hoje em São Paulo também, né? É, uma São seção Paulo. muito grande. É. Então as pessoas podem não querer, mas é uma forma de expressão cultural, assim. Então, meio que não tem pra onde fugir, né? Tipo, não é, eu acho que não é, mas a sua opinião tá lá, o significado de cultura tá lá. Pesquisa lá no entendeu? dicionário, cultura, Não sou significado. eu que estou falando, sabe? Tipo, não sou eu que estou falando. Aham. Tipo, o significado de cultura tá lá pra quem quiser saber o que é cultura. Então, tipo, pra uma certa parte da população, aquilo faz um significado, aquilo tem uma representatividade. Se eu não gosto, eu não preciso desmerecer aquilo. Somente não gosto, boto pro lado e acabou, sabe? Não preciso ficar denigrindo a imagem de ninguém e falando que isso é coisa de gente errada, isso é coisa de bandido, isso é coisa de não sei o quê. Às vezes pode ser também, em certas situações, pode ser que o funk esteja atrelado a isso. A gente sabe que tem gente músicas que sim, fazem apologia. São músicas que são feitas como apologia. Porém, não tem como a gente generalizar também. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está sendo injusto. Tem muita gente que faz música legal, música bacana, que tá tocando em todas, senão não tava tocando em todas as rádios do Brasil, não tava fazendo o sucesso que tá, não tava indo pro exterior, entendeu? Não era uma marca registrada do Rio de Janeiro, sabe? Então... E dá oportunidade, gente. Assim, esse papo que a gente tá tendo aqui, hoje o Papo MP1 tá muito social. Mas é porque é bacana pra gente trazer esse esclarecimento. Às vezes as pessoas têm um preconceito tão grande que elas não se permitem enxergar além daquilo que é apresentado. Obviamente, às vezes, sei lá, você tem um vizinho que escuta funk dia e noite com o som no último volume, você já pegou ranço de funk por conta disso. Eu te entendo, sei como é que é isso, mas a gente não tá falando dessa parte, a gente tá falando da parte do garoto que consegue, sei lá, sair da comunidade e gerar empregos. Ele consegue mudar a história da família dele e de outras famílias, porque a gente sabe que eu sou de Senador Camará, então, assim, é um outro mundo, é diferente. Tem diferença, sim, de Senador Camará pra Zona Sul. Tem diferença da galera que saiu de Santíssimo, que saiu lá da Vila Aliança, pra galera que mora no centro da cidade. E a gente vê isso, esses movimentos, eles sofrem essa... Me fugiu a palavra, mas eles sofrem esse tipo de preconceito porque eu acho que as pessoas não querem muito a ascensão dessa classe. Essa é a verdade, entendeu? Ninguém quer ver o cara que saiu aqui de Senador Camará ser vizinho dele lá na Barra. Essa é a verdade. A gente vê o gelato da Ludmilla. A Ludmilla na Ilha do Governador, odiada 100% pela vizinhança, então assim... Mas é isso, é o que a gente tava falando também, esbarra muito na questão social, assim. A música e o esporte são formas muito concretas de ascensão social para essas pessoas. Para qualquer pessoa, mas principalmente para essas pessoas, assim, que não tem uma oportunidade de ter um acesso de educação de qualidade, que não vai ter a mesma facilidade de chegar a um emprego bom, que vai dar uma qualidade de vida boa para a família dela. Uhum. Então, esses são os dois escapes, digamos, de forma digna, né? De se optar uma vida melhor, ou através da cultura, ou através do esporte. E é justamente isso. Será que o funk é uma música ruim, o rap é uma música ruim, porque essas pessoas vêm de tal parcela da sociedade e eu tenho um preconceito enraizado contra pobre, negro, favelado e assim se vai, sabe? Acho que também não tem como a gente colocar isso como verdade absoluta, mas eu posso dizer que tem uma influência. Que conheço pessoas que têm preconceito por causa de coisas parecidas com isso, assim. Então, eu acho que daqui a uns anos a sociedade pode ser que esteja melhor. Né? Essa conversa pode ser que daqui a alguns anos alguém assista e fala assim, por que eles estão falando aí, sabe? Tipo... Ou pode ser também que tenha gente assistindo agora e falando. Concorde ou não, discorde, esteja nos xingando aí na live, não sei. Pega leve, tá bom? Mas assim, a gente já vai encerrar a live, porque, gente, passa muito rápido. Dá vontade de ficar falando sobre várias coisas. Pra gente parece que, sei lá, 5 minutos e pra vocês aí já passou muito tempo. A gente falando sobre essa coisa social, esse lado social, eu sei que você tem... um lado humanizado, já percebi isso aqui conversando com você, até pela sua ligação com o rap e tal,
Mas assim, você deve saber disso. Quando você defende uma política, um lado, algo diferente, você escuta muitas coisas das pessoas. Tipo assim, quando acontecer com você, você não chora, leva pra sua casa, que não sei o que e tal. E aconteceu com você, né? Você pode contar aí, eu sei, Marcos, eu sei que a gente tá ultrapassando. Né? Mas, gente, é sério, eu preciso perguntar. Você pode contar disso? Deixa eu ser mais esclarecedora. A gente tá falando aqui sobre essa questão da desigualdade social, da ascensão do pobre, do negro, da pessoa que vem de comunidade e de como muitas outras pessoas de outras classes sociais não aceitam isso. E quando tem alguém que defende, de certa forma, a pacificação, o desarmamento, a regulamentação de certos meios para que não haja essa sanção de violência, de desigualdade social, esse tipo de gente é visto como, sei lá, defensor de marginal, leva para sua casa para adotar, isso e aquilo, e aconteceu, você tem um posicionamento assim, de defender essa humanização da sociedade, mas aconteceu um fato com você que eu acho que todo mundo fica falando isso, né? Quando acontecer com você, você vai ver. Você escutou isso? Não, eu escutava isso muito antes. Eu acho que depois do que aconteceu, as pessoas ficaram meio polidas pra falar isso pra mim, até por causa do impacto que teve, assim. Não foi só pra mim, né? Foi pras pessoas que estavam ao meu redor também. Então, acho que esse sentimento um pouco que fugiu, assim. Óbvio que falavam, vai defender bandido, não sei o que. Eu não tava defendendo bandido. Ninguém entende, né? O meu ideal, assim, é pelo social. Eu quero um hospital público de qualidade, eu quero uma educação pública de qualidade, sabe? Segurança de qualidade. Eu não quero o fim da polícia militar. Eu só quero que as pessoas entrem lá e sejam treinadas de forma adequada, sabe? Você pode explicar pra galera o que aconteceu com você? Não ocorram certos erros, tipo... O que aconteceu comigo passa um pouco por isso, assim, também. Eu acho que eu, de certa forma, devo a minha vida aos policiais que me salvaram, porém eles também quase me mataram, sabe? Então, peraí, tem alguma coisa de errado, sabe? É isso, assim. Então, assim, eu fui sequestrado, meu carro foi raptado no meu carro, forçado a dirigir. Nisso houve uma troca de tiros e tudo mais, eu fui baleado. Um dos tiros pegou na minha cabeça, eu fiquei em coma. E aí um dos bandidos que estava no carro morreu, o outro fugiu. E as pessoas, depois que aconteceu isso comigo, ficavam falando, ainda bem que ele morreu, não sei o que, e tudo mais. Cara, eu não consigo ficar com esse sentimento assim, sei lá, tipo, foi uma pessoa que me fez mal. Isso aconteceu com você. Mas, e você? Sei lá, um ser humano também. Eu não consigo desejar a morte de ninguém, e, tipo, tomara que ele morra, bandido bom, bandido morto. Eu não consigo ter esse pensamento assim. Sinceramente, eu não vejo o que isso vai adiantar. Mataram o bandido que me matou, mas agora eu posso sair na rua e pode acontecer de novo comigo, sabe? Não resolveu o problema. Não é matando, né? Entrando e matando gente inocente que a gente... No meio, não digo que ele era inocente, tô falando, né? Chegando e fazendo operações e dando tiro pra tudo quanto é lado e às vezes pegando inocente. Que vai resolver as coisas, assim. E eu não mudei meu posicionamento político, eu não me digo esquerdista, que eu acho que isso é uma coisa muito taxativa das pessoas. E algumas pessoas ignorantes acabam associando esquerdismo com comunismo, que são duas coisas completamente diferentes. E PT, eu não sou nem eleitor do PT, eu nunca votei no PT, eu sou petralha. Virei petralha, aqui vai ter um monte de gente comentando já petralha. Mortadela. Entendeu? Então, é muito complicado a relação política no Brasil, assim. Eu acho que as redes sociais, elas vieram de certa forma para trazer mais informação pra gente, mas ao mesmo tempo, como você tinha falado de fake news e tudo mais, isso propaga muitas coisas. Muito. Cara, é muito difícil. Eu não sei se o Marcos chegou a ver isso, comentou com vocês, mas assim, quando aconteceu a coisa comigo, por que eu não saio desse meu pensamento? Porque quando aconteceu a coisa comigo, a primeira coisa que estava sendo dita nas redes sociais é que eu era traficante. Estavam desejando que eu morresse. Entendeu? Estavam falando um monte de coisa, tomara que ele morra, tomara que não sei o quê. Um monte de coisa negativa lá, e eu em coma. De levar um tiro de cabeça, de ser assaltado, eu era a vítima e estavam me tratando como um traficante. Sabe, de uma hora pra outra eu virei traficante na boca do povo. E aí,
meu cunhado, minha cunhada entraram lá pra falar não é nada disso e tudo mais. Então você vê de que forma as coisas se espalham e as pessoas estão desejando mal e às vezes propagando e falando coisas que elas nem sabem por falta de informação, assim. E aí vem me falar, porque eu acredito no ideal que lute por uma ascensão social, que eu tô defendendo bandido. Não acho. Sabe, tipo, se acontecesse um caso parecido com o que aconteceu com o meu, eu não ia chegar lá, nossa, tadinho do menino que morreu. Não, sabe? Ele escolheu aquele caminho pra vida dele, sabe? Tadinho do policial que tava em serviço e que foi baleado, que foi morto. Tadinho de mim, que não tive nada a ver com isso e que quase foi morto também. Mas, tipo assim, ele escolheu. Mas por que teve que escolher isso? É essa discussão que tá é por questionado, trás, sabe? né? Eu acho que é mais isso. E as pessoas não conseguem entender. A partir do momento que você tenta falar isso, elas já vão te associar com isso. Defensor de bandido. Então, eu, sinceramente, Você hoje em acredita dia... que se a gente tivesse uma educação igualitária, aquele cara lá que estava cometendo crime talvez não estivesse? Talvez, né? ele poderia ter mais oportunidades na vida dele. Sim. Assim, se... Não acredito que seja a solução de tudo, porque eu que tive uma boa educação, não a melhor educação, tive uma boa educação, não tive tantas oportunidades na vida, mas eu tenho uma base familiar e tudo mais. Sim, influencia, claro. Só que, de certa forma, influencia, cara. A educação, ela influencia muito. Então, e a gente pegando de exemplo a coisa de outros países, assim, eu acho que uma coisa acaba esbarrando na outra, que a gente vai resolver a questão da educação, se a gente vier resolver um dia, mas ainda tem a coisa de combate ao tráfico, que eu acho que é feita de uma forma errada. A gente fica sempre enxugando gelo. Então, vai morrer inocente, vai morrer policial, vai morrer o bandido e a gente nunca vai chegar numa solução, sabe? Eu não acredito que vai ter uma solução para isso enquanto a gente não mudar a visão para qual é a forma que a gente tem que solucionar esse problema, sabe? Eu acho que, por exemplo, muita gente vai falar, né? O menino falou que tem banda de ré e é maconheiro que ela tá falando isso. Mas acho que a partir do momento que a gente olha para a situação das drogas como um problema de saúde pública e não de segurança pública, a gente muda tudo, assim, sabe? Se a gente pegar índice de criminalidade de países que tratam as drogas de outra forma do que a gente, completamente diferente, sabe? Completamente diferente. Países que tinham a mesma política que a nossa, que morria gente igual ao que morre aqui, e que mudaram a forma de enxergar aquilo, a forma que se desenvolveu aquele país, depois que a economia cresceu, que tudo mais que gerou, né? Emprego, gerou tudo mais, isso não passa por todas as drogas, mas a gente vê, tipo, tabaco e cerveja são drogas letais, assim, também, pra nossa saúde e geram bilhões pro mercado. Vai ser esculachado aí, menino. Não, mas isso é super bacana conversar. Só pra você ter noção, não sei se você ficou sabendo, essa semana, ontem, antes de ontem, não sei, um policial militar matou um menino em Magalhães Bastos porque o garoto estava em cima de um posto de saúde brincando jogando bola, conversando com os colegas, e o policial achou que ele estava fazendo muito barulho. O que ele fez? Ele matou o garoto. Assim, só pra vocês terem noção de como que tá a nossa sociedade. E, sabe, tem uma coisa que me deixa um pouco doente, que é ler comentários dessas notícias. Eu não consigo mais ler porque eu choro de raiva. E eu fiz a besteira ontem de ler o comentário dessa notícia. O Jornal Extra foi lá e botou: menino, adolescente de 16 anos, morre em Magalhães Baixos porque o policial matou porque ele tava fazendo barulho, pá. E um cara foi e comentou assim: o policial fez certo, se tivesse na minha casa eu faria a mesma coisa. Um homem comentou isso. O policial estava em sua casa, matou um menino que estava jogando bola com os amigos, porque eles estavam fazendo barulho, porque estavam jogando bola, e teve gente defendendo, falando: olha, se fosse comigo eu faria o mesmo, porque ninguém faz barulho perto da minha casa. Essas pessoas, elas estão doentes, elas estão realmente doentes. Eu acho que já passa do momento em que ali já não tem mais brecha para diálogo. Se uma pessoa pensa dessa forma,
que pode sair tirando a vida do outro a qualquer custo, eu acho que não existe brecha pra você dialogar com essa pessoa, porque já é uma pessoa que tá fora de si. Não, tipo, sobre o caso, assim, eu não posso comentar muito, porque por mais que tenha tido esse relato da mídia, assim, do argumento do policial, eu acho que é batido muito do outro lado. Então, eu como jornalista, eu tenho que ver os dois lados, assim, sabe? Ele é jornalista. Eu não vi muito se falar o que aconteceu de fato, sabe? Uhum. Só suposições, e cada hora, através de boatos, surge uma coisa nova e o outro fala que não foi, então eu não tenho como comentar sobre o assunto. Mas eu acho que o que me preocupa, assim, na nossa sociedade é que você até fala, vai morrer aí, hein? Vão te matar aí. Que é isso, assim, eu acho que às vezes a gente tem uma opinião diferente, que são dadas às vezes de maneira polêmica, né? As pessoas enxergam de forma polêmica, mas eu acho que é mais uma coisa de, tipo assim, vamos sentar, vamos conversar, por que você pensa isso? Eu te explicar, eu penso isso por causa disso, disso e disso, sabe? Vamos debater, vamos trazer argumentos, porque é dessa forma que a gente vai conseguir alguma solução para o nosso país, assim. Acho que dificilmente eu oprimindo alguém, eu falando, coxinha, mortadela, polarizando as discussões, não conseguindo debater com alguém que pensa diferente de mim, dificilmente. Como que a gente chega numa solução? Não chega. A única coisa que a gente vai ver é os políticos da maneira que eles fazem. Eu ia falar justamente isso. A gente vê o reflexo disso na política, né? Uma baixaria, todo mundo lá se matando, se engalfinhando. E aí tudo isso que a gente acabou de falar sobre política, sobre lado social, vai esbarrar lá na frente do que a gente começou conversando, de música, cultura e educação, tudo isso, assim. Então é um problema que tá muito generalizado, assim, é muito difícil de enxergar uma solução, ainda mais que quando você tenta buscar algum ideal seu para falar, eu penso desse jeito, será que não seria a solução? Ao invés da pessoa falar, cara, eu acho que não, é tipo assim, já parte pra briga. Não há conversa, então a minha esperança, cara, é que não agora, tipo, em 2018, isso não vai se resolver, a gente não tem salvador da pátria, assim, acho que não vai chegar ninguém que seja capacitado, eu não vejo nenhum candidato que vai resolver problema nenhum, até porque eu acho que isso é anos e não é em uma eleição que a gente vai resolver os problemas que a gente tem hoje no país. Então a gente tá muito prejudicado por muita coisa, assim, cara. Mas eu ainda bato na tecla de que com a educação tudo isso a gente conseguiria fazer melhorar, né? Coisa melhor. Não vai mudar tudo, mas eu acho que a gente conseguiria ter uma coisa melhor, assim. E eu acho que a gente também pode fazer a nossa parte, né, cara? Se, tipo assim, a gente tem essa crítica ferrenha à política do nosso país, mas a galera, assim, não se conscientiza, age de forma desleal, de forma desrespeitosa. Pequenas corrupções que a gente chama, né, cara? Eu tava vendo esses dias um documentário, a gente falando de fake news, sobre fake news. Por exemplo, o que aconteceu com você. A gente hoje tem, aqui nos bairros, tem diversos grupos e páginas com notícias do bairro. E essas notícias funcionam assim, eu passei por tal lugar, eu vi que aconteceu tal coisa, eu vou lá na página do bairro e aviso, aconteceu tal coisa na página do bairro. E às vezes eles informam lá a notícia e depois eles falam, gente, não foi assim, vão editando. Isso é perigoso, porque até você explicar que não aconteceu aquilo, fulano já pode ter morrido por conta de uma notícia falsa que você compartilhou. Eu sempre tomo muito cuidado. Você viu que fulano, compartilharam na internet que fulano fez alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, não compartilha se você não tiver certeza, porque você pode estar prejudicando a vida de alguém, como aconteceu com você, né? Sim, se não chegam a tempo de desmentir isso... Esses casos, assim, na faculdade eu estudei alguns casos que falavam justamente sobre isso, a propagação de notícias falsas. O caso mais estudado, assim, em diversas aulas era o caso da escola base, em que teve um colégio em que as crianças falaram que foram abusadas sexualmente. Só que uma das crianças inventou e as outras entraram na onda. Essa família, tipo, passou o inferno, as pessoas se suicidaram por causa disso, sabe? Tipo, e apedrejaram a casa deles e faziam muitas coisas. Então uma notícia falsa que
nessa época nem existia internet, correu pelo jornal, já tomou essa proporção, imagina hoje com a internet. E é justamente isso, imagina, na situação em que eu fiquei, se eu tivesse ficado vivo, e aí... se eu tivesse ficado vivo, eu fiquei vivo. Eu já ia tipo assim, eu sou fantasma? Não, gente, eu não sou fantasma. Começando com fantasma, meu Deus. Não é ilusão de ótica. Mas que eu tivesse saído na hora, assim, que não tivesse polícia. E aí propagando essa notícia como se eu fosse bandido, e aí vamos pegar ele, vamos bater nele, entendeu? É uma coisa muito perigosa, assim. E sobre essas páginas que surgem, assim, acho muito perigoso também, porque geralmente, na maioria dos casos, eu tive alguns amigos que estudaram sobre isso, a maioria dessas páginas não são controladas por pessoas que são de comunicação ou algo do tipo. É uma pessoa que quer likes, que quer não sei o que, e coloca a página lá pra movimentar. Tá disposto a divulgar qualquer coisa. Exatamente. E aconteceu uma situação comigo em uma dessas páginas, na época do acidente, que eu tava me recuperando, em que uma dessas páginas postou fotos minhas falando sobre o caso. Na situação, acho que era uma coisa positiva. Porém, mas sem você autorizar. Eu passei uma época indo em igreja, meu pai é pastor, então eu ia na igreja e tal pra agradecer o pessoal. E um dos pastores dessa igreja mandou fotos minhas pra lá e tal. Sendo que tinha uma foto minha que eu tava entubado no hospital. Não era legal pra mim ver aquilo, ainda mais circulando. Eu não queria que todo mundo viesse. Eu fui até o chat e falei pro cara, amigo, pode tirar essa foto aqui? Eu só falei isso. O cara começou a me xingar, o cara começou não sei o quê. Então, tipo, é uma intolerância, é um despreparo de quem tá ali colocando aquelas informações, sabe? E às vezes as pessoas ficam se alimentando daquelas notícias que estão ali. Quem que tá provendo essas informações pra ela, sabe? Tipo, até que ponto essa notícia foi checada, essa notícia é verdadeira? E como você vai divulgar algo sem filtrar, né, cara? Exatamente. É muito louco. Eu tava vendo ontem uma reportagem que tava falando sobre isso, sobre o caso da Marielle Franco, que saíram divulgando tudo, e aí o cara saiu e ele divulgou o negócio sem filtrar. E foi perguntado pra ele se ele se arrependia. Ele falou, não, divulguei o que veio a mim, então... E foi um político que fez isso, né? Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. É bem absurdo, assim. Enfim, gente, o nosso papo tá muito bom. Caraca, a gente extrapolou demais. Tá muito bom. Eu queria muito conversar mais, a gente falar sobre essas coisas, falar mais sobre banda, sobre o seu trabalho, sobre essa sua história de superação. Super bacana e ainda mais... Mesmo você tendo vivenciado tudo isso, o seu posicionamento continua o mesmo. Você continua acreditando que a educação é uma grande ferramenta, importantíssima ferramenta para mudar o mundo. Super bacana isso. Muito legal conversar com você, mas a gente vai ter que encerrar agora, porque eu estou tomando bronca do Marcos aqui. Queria que você deixasse seu contato pra galera te conhecer melhor. Se você tem, onde é que te acham? No Instagram, no Facebook, ou você não é muito das redes sociais? Como é que é? Segue lá em qualquer rede social, @de7filmes. Eu tô lá pra responder vocês, se vocês quiserem fazer algum trabalho, quiser dica de como atuar no mercado, dica sobre música. E se você é músico, vem sair aqui no MP1. Olha, fez um merchan e eu nem paguei! Eu nem paguei, gente. Ele fez um merchan. Vem aqui, gente, ensaiar, então. Você, como ele já falou, que é músico independente, ou você... A gente falou sobre a importância da produção, né, audiovisual nos dias de hoje. Vocês sabem, YouTube é uma grande ferramenta aí pra fazer todo mundo crescer, ascender, então procurem ele, que com certeza ele vai dar uma ajuda legal pra vocês. Diego, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo papear com você. Muito bom. Obrigada, Parte tá? Pelo amor de Deus, parte 2, eu voto. Quem vota? Quem vota parte 2, põe aí hashtag parte 2 pra gente fazer uma segunda entrevista e a gente vai poder papear mais sobre tudo, tá bom? Muito obrigada, dá tchau ali pro pessoal. Tchau, gente, valeu. Tchau, gente, até quinta-feira que vem.